Artista é aquele que torna o real imaginário. Será? Ou seria um cientista social? Um artista multimídia que é capaz de causar ruídos na cidade de São Paulo, que foi professor da pós-graduação da FAAP e que tem uma trajetória disruptiva em todos os segmentos. Sim, direto da pós-graduação EAD da FAAP, eu recebo aqui Alexandre Orion no FAAPcast. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Valeu, Ana. Alexandre, você foi responsável por uma disciplina na pós-graduação EAD da FAAP que se chama Arte e Experimentação no Audiovisual. Essa pós é referente ao curso Criação de Conteúdos Audiovisuais. Como é que se deu essa relação e como foi para você atuar como artista e professor durante essa disciplina? Pois é, foi uma honra, né? Mas entendo que é nesse lugar também disruptivo, né? De ser artista convidado, né? Ou seja, uma certa liberdade poética para estar nessa posição, né? O que é muito interessante. O curso, a disciplina se chamava Arte e Experimentação, né? Eu acho que faltou um acento, deveria ser Arte é Experimentação. E acho que isso justifica exatamente essa minha participação. Nesse sentido de que realmente eu acredito que a arte é experimentação o tempo todo, sabe? Não existe arte sem essa busca, sem essa inquietação, sem essa busca constante de novidade, né? De liberdade, vamos dizer assim. Pelo menos a minha busca a vida inteira foi essa, né? Eu entendo que eu escolhi ser artista porque eu estava buscando liberdade, eu estava buscando fazer algo que fosse fora do convencional. E você né? começou muito cedo, né? Com 13 anos, você já estava nas ruas, isso em 1990? 92, 91, 92. Você já estava nas ruas participando do movimento do skate e do grafite, é isso? É isso, exatamente. E por quê? Assim, por que você escolheu ir pra rua? Então, Ou não foi uma escolha? por uma inquietação. Eu digo que a rua é um lugar muito interessante, porque por mais que você tenha a economia, a política atuando na vida humana, a cidade ela funciona com regras muito diferentes, né? E uma cidade como São Paulo, com essa escala, são muitos mundos, né? Você transitando pela cidade, você encontra diversos mundos, às vezes no mesmo bairro, né? Claro, quando você se desloca geograficamente, isso tem mudanças significativas. Mas quando você anda pelo centro de São Paulo, especialmente hoje, com essa coisa multicultural que acontece, com a imigração, você encontra diversos mundos, né? Diversas culturas. E eu acredito nisso, eu acredito que a cidade, ela, no final das contas, foi me convidando para ela, ao contrário do que eu imaginava. E muito interessante, com 13 anos você é muito ingênuo. Então eu achava que eu tinha muita coisa para dizer aos 13 anos. E essa minha ida para as ruas, para os muros, foi puro embate, e segue sendo embate, né? Se hoje eu acabo até produzindo menos nos moldes do que eu produzia antes, é justamente por conta desse embate com a cidade. E eu até falo disso depois, mas tem uma certa descrença na cidade como modelo, Quando sabe? você fala menos, eu acho que está mais relacionado ao volume da escala de lugares, mas em termos de relevância e de importância para o coletivo, eu acho que você só tem a agregar na cidade de São Paulo, como, por exemplo, o mural Saudação, 480 latas de tinta durante a pandemia, Sim. que você realizou em 30 dias a pintura do HC, é isso? Do prédio, eu pintei o prédio do Verticalmente Incor, a né? fachada do Incor. Do Incor, que é aquele que faz face com a passarela de pedestres, né? Então são todas informações que me interessam. Por exemplo, na Rebouças você não tem nenhuma passarela de pedestre. A única que existe é a que dá acesso ao HC por motivos óbvios, né? Mas eu acho isso muito emblemático, que você tem uma passarela de pedestre bem ali próximo à Avenida Paulista, né? Nessa interseção maluca que São Paulo é entre a Paulista, a Consolação. E esse muro ele fica bem de frente para a passarela de pedestre. Ali tem uma coisa muito interessante, Ana, porque é exatamente isso que eu falo de uma certa descrença na cidade, tá aí. A gente estava vivendo um momento político, um momento, né, mundial de lockdown, de pandemia. Eu tinha a oportunidade de pintar um mural em São Paulo. E isso foi tudo escolha minha, ou seja, eu decidi que eu ia pintar no HC, decidi que eu faria uma saudação, que nada mais é do que desejar saúde aos profissionais da saúde, então estava nesse lugar. E era um momento político extremamente delicado também, né? De polarização extrema, de conflitos ideológicos que seguem até hoje, né? Que ali era uma semente que estava germinando fortemente e que segue até hoje também no mundo inteiro. E também disruptivo do ponto de vista social, de olhar para quem cuida de quem precisa ser cuidado, né? Você Sim, teve sim. essa delicadeza de olhar para esses profissionais. Então, mas a polarização estava de tal
maneira que tinham profissionais sendo agredidos na rua, ou seja, pessoas que estavam usando uniforme de hospital estavam sendo agredidas no transporte público. Então, Pelo a gente medo da estava, contaminação, enfim. sabe, mas assim, também por uma questão de não acreditar que a pandemia era uma pandemia. Então, essa coisa do pós-mentira que a gente está vivendo, né? Que já não é mais a era do pós-verdade. A verdade já não importa mais, né? O Trump já pode dizer que ele vai transformar uma devastação de guerra numa riviera, né? E Num como você resort, sabe? conseguiu colocar isso em 30 dias? Você trabalhou sozinho, você trabalhou com uma equipe de profissionais te auxiliando, essas 480 latas de tinta, como é que você armazenou esse material, dentro de um hospital ou perto do hospital? Esse processo de desenvolvimento do mural, eu acho que é uma coisa muito curiosa para os nossos alunos da pós-graduação, que a gente inclusive vai discutir processo criativo, originalidade, processo de criação. Sim, sim. Queria que você contasse um pouco dessa Vou te produção contar, mesmo. primeira coisa é exatamente esse momento de polarização e o quão difícil era fazer qualquer coisa crítica, entende? Tava tudo muito delicado, escolher um lado político, não que eu já não tenha a minha escolha, não que eu não seja de esquerda, humanista e tal, mas falar sobre isso ou até se apoiar nisso para se promover não era algo que me interessava, então eu fiz um elogio e não uma crítica. O que eu estava fazendo ali era uma saudação aos profissionais. Agora você imagina o desafio que não foi, em plena pandemia, conseguir convencer a diretoria de um hospital a fazer um mural, entendeu? Tipo, tudo que eles tinham de prioridade, a última era o mural. Então, assim, desde o começo, desde a aprovação, foi super difícil. E depois todos os protocolos de segurança que a gente já teria por um trabalho em altura e uma série de outras coisas, redobrados, porque a gente estava dentro do hospital em plena pandemia, né? Então, assim, foi tudo muito, muito difícil. Sim, 480 latas de spray, uma loucura. Eu tinha uma equipe grande, né, desde segurança do trabalho, aos assistentes, mas o que aconteceu? Mesmo os meus assistentes de pintura, eles não conseguiam reproduzir a minha linguagem. Então eu acabei pintando o mural sozinho, digo, pintar efetivamente, claro que com o suporte de uma equipe, né? Ou seja, as pessoas me ajudavam a subir a máquina, descer a máquina, a gente encontrou maneiras incríveis de fazer a coisa funcionar. Eu tive 2 assistentes que são caras artistas incríveis, que é o Biano, né, o Fabiano APC, e o Altieri Tiff, que são 2 artistas incríveis. Mas, infelizmente, quando a gente afastava, a parte que eles tinham pintado e a parte que eu tinha pintado dava uma certa diferença, sabe? E isso não era possível de acontecer. Então, eu acabei pintando efetivamente sozinho. Claro que é, de novo, com o apoio desses caras incondicional em 1000 outras tarefas que permitiram que aquilo acontecesse. Mas é isso, foi uma homenagem. Ali acontece algo curioso, né? Que eu não falei um pouco na época, mas não aconteceu. Eu fiz o mural inteiro, como agravante, eu pintei tudo. E as máscaras, elas são uma camada por cima. A minha ideia com as São máscaras... máscaras transparentes, né? Exatamente, porque a ideia é que você vê o sorriso através da máscara, né? Então, esse conceito de que a máscara ali, e essa ideia do cuidado, ela tem um sorriso por trás, né? Então, é um trabalho extremamente humanista, de elogio mesmo. Só que eu fiz a máscara como uma camada final do trabalho. E usei uma técnica, inclusive, diferente. Minha ideia era que o tempo, a chuva, o vento, fizesse com que essa máscara fosse desfazendo. E, de fato, isso vem acontecendo. Só que num ritmo muito menor do que eu gostaria, entendeu? Então, tipo, era um ensaio, né? Não tem teste possível para garantir. Talvez agora, se eu vier a fazer de novo, eu consiga. Mas eu tinha muita vontade que, quando a pandemia se encerrasse, as máscaras tivessem desaparecido, entendeu? Eu gostaria de ter podido falar disso. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Tipo, as máscaras, o jeito que eu pintei teve muita resistência, muita aderência, então ela tá sumindo, eu olho e percebo que ela tá em 50% do que era, mas ainda é perceptível, sabe? Não E deu a mídia nacional, na época, registrou isso de uma maneira também muito, trazendo esperança, né? Eu lembro que era uma época em que a gente ficava procurando boas notícias, porque eram raras. E o mural veio como esse respiro mesmo, de esperança e de alegria, assim. E aí, para além disso, agora eu falei do mural da saudação, você tem murais espalhados pelo mundo. Qual foi o seu primeiro mural internacional e por que você escolheu outro país para você mostrar o seu trabalho? Para além de tudo que você já tinha construído aqui, entre metabiótica, ossário, vergonha na cara e por aí vai. Então, na verdade, muitas vezes não é a gente que escolhe, né? Às vezes você recebe Escolhem um convite. Às vezes você recebe um convite. Eu sempre acho muito delicado, justamente pelas questões culturais, políticas, né? Cada momento histórico é um momento histórico. E cada cultura recebe determinado tipo de arte de alguma maneira. E você é provocativo, né? Sempre, Tem um procuro mural ser. seu em Berlim, se eu não me engano. Não, é em Frankfurt. Em Frankfurt. E foi bastante delicado, porque eu tinha
tive, obviamente, da parte da curadoria, muita liberdade. Eu fiz um mural em Frankfurt, é um bom exemplo, que é uma esquina. E é uma técnica chamada de perspectiva forçada. Então eu pintei por cima das janelas, eu pintei um prédio mesmo. E olhando ele de esquina, você tinha a imagem se formando perfeitamente. Então é uma correção ótica, né, chamada de perspectiva forçada, que quando você olha do ponto certo, a imagem se corrige. Como era o ano do Brasil na Alemanha, eu tive a liberdade de fazer um comentário sobre o meu país, ou seja, eu fui convidado e a gente estava no momento das manifestações, né, do passe livre e tal, que inclusive antecede o momento de polarização, e eu falei, eu vou fazer um black bloc. Só que eu vou fazer um black bloc meditando, entendeu? Então era isso, tudo bem, a gente tem essa iniciativa, a gente tem essa energia para se manifestar, mas como povo brasileiro, o que é que a gente espera? Então era exatamente esse momento. E eu fiz o black bloc em posição de meditação, segurando 2 pedras. Então, né, tipo, ele tá ali pronto pro embate, mas ele tá refletindo sobre o que de fato ele almeja. Só que, claro, você tem inúmeras simbologias. Ele tá com o rosto coberto por um tecido, então aquilo em alguma medida pode parecer um turbante, a posição de meditação remete à É cheio de Índia. ruídos, né? Cheio de É uma ruídos. imagem que, Sim, dependendo da cultura, pode ser uma grande provocação. sem dúvida. E a minha primeira proposta para Frankfurt era falar em propaganda. E o termo propaganda em inglês, né, em outras origens, né, em línguas anglo-saxãs, ele significa propaganda política. Então o termo propaganda, né, ele quer dizer propaganda política. E esse eu lembro que com a curadoria já teve um ruído. Falou, não, peraí, propaganda não, porque o Hitler é um dos pais da propaganda política, né? Ele foi um dos caras que melhor fez isso, convenceu as pessoas. Então já tinha uma delicadeza lá. Mas no final deu tudo certo, a galera entendeu do que se tratava, não teve nenhum ruído com nenhuma comunidade que fosse, né, do Oriente Médio, árabe, indiana, nem nada disso. Mas é isso, é sempre muito difícil trabalhar em outro país. E antes a gente estava conversando do seu primeiro mural. Qual foi? Você Não lembra? A lembro. primeira vez que você saiu do país? Não lembro. Às vezes até o final da entrevista a gente consegue. Eu fiz, né, assim, eu tenho murais no Em México. todos os continentes, né? Você tem. Seu Então, trabalho não espalhado necessari- em todos os continentes do mundo. Sim, sim. Não necessariamente em murais, mas entre coleções, exposições e murais, eu tive em todos os continentes, orgulhosamente, sabe? E livros Tipo também, né? Rússia, África, sabe? Tem certos lugares que o mercado da arte não é tão atuante, né? E o mercado cultural não é tão atuante, por questões óbvias, né? Assim, as periferias do mundo não tem. Mas eu fiz palestra na Coreia, eu fiz palestra no Oriente Médio, sabe? Eu tenho mural no Catar antes da Copa Da do Copa. Mundo. Então eu realmente circulei bastante. E é um privilégio de ser artista, né? Porque a gente tem a possibilidade de estar nas periferias mais profundas e às vezes estar no Hits for Season com o cara tirando sua mochilinha das costas e você falando, não, quero mudar de hotel, sabe? Tipo, não tô confortável aqui. Agora, com relação à sua atuação na arte de maneira multidisciplinar é uma palavra que foi vulgarizada ao longo do tempo, né? Mas ela ainda é uma palavra que representa as linguagens diferentes que um artista pode trabalhar. Você tem uma carreira musical também muito bem consolidada, inclusive desenvolveu um projeto em Curitiba, a Ópera das Cores, lançou um disco pelo selo Sesc, que é o Trago. Entre outros projetos que envolvem percussão, mixagem, direção de videoclipes. Como é que você começou a trabalhar com música? Você estudou música quando pequeno? Em que momento? Até a gente chegar nesse Ópera das Cores, que você fez um trabalho com crianças autistas, inclusive. Sim, no Ópera das Cores, sim. Que foi um convite da Montenegro Produções, né? A Carol é uma parceirona, assim, ela tem projetos lindos lá em Curitiba. Com Alexandre Nero. Com Alexandre Neto, sim, sim. O mestre de cerimônias e cantor do Ópera das Cores foi o Nero. A Giovana também na direção, que é a filha da Daniela Mercury. Sim. Não é Giovana o nome dela? É Nana. É Nana é um Giovana? apelido, Eu não sabia, Giovana eu só Nana. conheço ela como Nana Mercury. Sim, foi lindo, assim. A Dani Mesquita, na verdade, fez a direção também antes da Nana entrar. Mas depois a gente fez o Eu Vejo Assim, que é com crianças com síndrome de Down. E aí Isso, em São Paulo ou aí a também Nana- em Curitiba? também em Curitiba. As oficinas acontecem em Curitiba, mas o projeto circula vários estados. Você pergunta muitas coisas, são muitos assuntos. Né? Mas assim, é porque são multilinguagens, né? Sim. Então, vamos começar, por exemplo, no Ópera das Cores. Qual foi a sua atuação? Foi como artista visual ou foi como artista musical? Então, você falou em multidisciplinar, né? Sim. Eu só vou tentar responder do começo. Eu sou autodidata, né, como músico, mas eu fui músico antes de ser artista visual, pode-se dizer. Tipo, eu toquei à noite durante muitos anos,
E então eu era mais profissional da música do que profissional das artes visuais. Obviamente eu fazia as duas coisas. E o rap dos anos 90 também, né? Tive grupo de rap nos anos 90, toquei no KVA há muitos anos, à noite, música brasileira, percussão popular brasileira. E eu até digo isso, eu ganhava dinheiro com música e achava que não estava bom, e na verdade estava bom, entendeu? Eu já era um músico com 17 anos de idade, tinha uma grana e tal. Mas Mas talvez aí na música você não conseguia provocar tanto quanto na imagem. as artes visuais acabaram me puxando. No jogo né? de palavras, queria falar disso Exatamente. também. As artes visuais acabaram me puxando. Mas as duas coisas seguem em paralelo. Só que o que eu gosto de pensar não é tanto em multidisciplinaridade. Eu gosto da ideia de interdisciplinaridade, entende? Porque também penso o seguinte, e acho que isso a gente falou um pouco na pós. Quando você decide fazer pintura, você tem que carregar o Da Vinci nas costas, entendeu? O cara já pintou, você vai pintar? Então saiba que Van Gogh já pintou, que Da Vinci já pintou. O que é que você vai fazer agora, né? Então quando eu penso em interdisciplinaridade, é muito interessante porque não é apenas você fazer uma obra ou trabalhar uma linguagem, é você cruzar linguagens para realmente chegar numa novidade, entende? E você fez isso no seu projeto Metabiótica. Fiz. Deixa eu só falar do Ópera das Cores. No Ópera das Cores, era muito interessante, porque era interdisciplinar mesmo. O que eu cuidei lá foi para que a gente tivesse vídeos e uma direção de arte no espetáculo que funcionasse com aquela coisa toda. No Teatro Municipal de Curitiba. Na Ópera de Arame, em Curitiba. Painel de projeção gigantesco, assim, era uma coisa monumental. Só que o que acontece? Eu não queria, como artista, fazer nada. Eu queria que as crianças, durante as oficinas, produzissem o conteúdo. E aí, é interdisciplinar nessa medida, que todas as estações das oficinas tinham que estar preparadas para a captação e para serem plataformas criativas para que as crianças produzissem algo que resultasse no espetáculo, entende? Então é um desafio E que envolve completamente... educação também, né? Sem dúvida, com profissionais de psicomotricidade, sabe? E mais maravilhoso de tudo é que, assim, muita luz, muita gente, muito som, tudo que podia ser problemático para as crianças. Tem situações de orientadores chorando, me arrepia, porque uma criança que jamais poria a mão na areia, naquele contexto se sentiu à vontade para meter a mão na areia, sabe? Coisas lindas, lindas. E o mais legal é isso, eu não pus a mão no projeto, né? Digo, eu não pus a mão na obra final. Todo o material foi criado em parceria com a Tilt Rec, de uns irmãos meus aqui de São Paulo. Todo o material foi criado a partir do que as crianças desenvolveram, entendeu? Então, tipo, tudo que você vê no espetáculo, você não diz que foi feito por crianças, e a gente, inclusive, faz umas inserções das mãos das crianças, dos rostos das crianças, para mostrar que aquilo foi feito por elas, entendeu? Porque senão você desconfiaria, você diria, não, isso não foi feito pelas crianças, sabe? Agora, falando ainda de projetos musicais, recente você participou do Trago, que é um projeto coletivo, um disco pelo selo Sesc, vocês fizeram shows e vocês têm uma história conjunta de muitos anos juntos, né? Todos os artistas que participaram do Trago. E aí eu queria saber, Trago também tem a ver com a sua obra Vergonha na Cara, que é um autorretrato feito com bitucas de cigarro? Então, tudo tem a ver com tudo, né? Tudo tem a ver com tudo. As coisas, quando você vai olhar, as coisas têm uma cadência, né? Tem um ritmo e tem uma conexão entre elas. E nesse projeto do Sesc você foi percussionista. Fui percussionista. E é muito interessante porque é uma inversão. Mas sim, só te responder. No projeto Trago tem uma música que é da Tulipa, as letras são todas da Tulipa. Que ganhou o Grammy. Que ganhou o Grammy, sim. O Gustavo é duplo Grammy, né? O Gustavo é produtor da Tulipa e ele tem um Grammy pela Tulipa e pela Lineker também. Então o Gustavo é duplo Grammy latino e é o nosso parceiro lá de banda, e ele e o Rica são os produtores, a gente, né, pode dizer assim. Mas o que é interessante é que tem uma música chamada Fumante Padrão, e a música conecta explicitamente, né, como a Fernanda Couto durante a entrevista falou, é uma coisa que se conecta ali. Eu sou um ex-fumante, eu fumei muito tempo, e o Vergonha na Cara fala sobre isso. Mas no Trago, o que é legal é porque a Tulipa é uma pessoa visual também, né, das artes visuais. E quando ela chegou, ela disse, eu tenho vídeos no Instagram que eu fiz porque eles criavam uma cadência musical e eu gostaria de usar esses vídeos. Então, de alguma maneira, ela me desinstituiu, sem problema nenhum, não é um lamento, da posição, muito pelo contrário, fico feliz, né? Ela me tirou dessa posição de artista visual, porque a gente já partia das obras dela. E eu falei, que maravilha! E o Rica fez os primeiros samples e eu entrei fazendo as percussões, beats de MPC e percussões, né?
E aí o Gustavo entrou com linha de baixo e tal, e o trabalho aconteceu dessa maneira. E vocês se conhecem há 10 anos, né? Então o disco Até demorou mais. 10 anos pra realmente ficar pronto nesse projeto, né? A gente se conhece há 20 anos, mas sim, o disco demorou 10 anos para ficar pronto nesse formato. Mas tem participações como o João Donato, por exemplo. Agora, com relação ao seu trabalho de poluição e que envolve a cidade de São Paulo, o ossário fez um grande ruído na cidade, e aí você criou uma técnica que é a polugrafia. A que se resume essa técnica? Como é que você descobriu isso? E se foi durante a intervenção do ossário? Então, a gente antes da entrevista aqui estava falando disso, né? Você me perguntou. Eu falei que é muito interessante conversar e criar registros como esse, porque as nossas cabeças vão mudando, né? Há 20 anos atrás eu fiz o ossário. Há 20 aanos eu fiz uma das, pode-se dizer, em arte urbana, uma das maiores denúncias, ou talvez a maior denúncia da poluição. Porque eu simplesmente estava limpando a fuligem e desenhando crânios, né? Eu não usei produto químico, eu não usei nem água. Eu estava passando pano numa parede de um túnel e revelando crânios. Ou seja, era um documento da poluição na cidade de São Paulo. 20 anos depois não mudou nada, né? A gente segue com as queimadas. Piorou, né? A gente Piorou. teve a pior qualidade do ar do mundo registrada o ano passado. O ar praticamente irrespirável, né? Ali, grosso modo, agosto, setembro de 2024. Pior ar do mundo, exatamente. Eu tenho um projeto que a gente pode falar dele. Mas o lance é esse. Então, você olhar para a cidade, o que eu queria dizer é isso, né? Dessa atualização. Eu já fui fascinado pela cidade. Pela Praça da Sé, pelo Marco Zero, essa ideia do sonho da grande cidade, que pode ser um pesadelo também. Eu adorava essa ideia de sonho e pesadelo. Hoje eu já acho que a cidade é um equívoco completo e total, entende? Tipo, o próprio termo de cidadão, ele vem da Grécia Antiga, né? E quando a gente vai falar, não tem cidadania ou tem cidadania, a cidadania em si já é um equívoco, entendeu? Morar na cidade já é um equívoco. Essa distância que a gente criou da natureza, ela é um equívoco em si. E a poluição... E, inclusive, precursora de uma das maiores obras da psicanálise, que é o Mal-Estar na Civilização, do Freud. Pois então, é isso. É uma maneira de pensar civilidade, cidadania, que já está errado, entende? Na essência, ainda que o cara tenha qualidade de vida, saneamento básico, a própria distância da natureza já é um equívoco. Uma outra coisa que eu queria mencionar é a importância também dos registros através dessas instalações urbanas. E queria mandar um abraço para o Henrique Madeira, que é um grande fotógrafo que documenta esse material de artistas que estão na rua e que fazem esse tipo de intervenções. O ossário ficou exposto, quando você terminou, são 3.000 crânios, certo? Mais de 3.000, Mais de 3.000 crânios. Quantos dias você conseguiu deixar até que a prefeitura viesse e apagasse tudo isso? E qual é a importância desses registros de fotógrafos como o Henrique Madeira, que trabalham nesse repertório documental da arte urbana, não só de São Paulo, mas do mundo também? Então, eu estou com um novo projeto que ele faz uma ironia com essas parcerias público-privadas, sabe? Então você vê a praça e está escrito, sei lá, ASICS conserva essa praça, sabe? Ou qualquer A coisa privatização assim. de ambientes que seriam públicos. As parcerias público-privadas. Eu tô com um projeto que ele se chama Alexandre Orion conserva esta placa, porque geralmente tem uma placa, né? Então, por exemplo, eu vou num lixão ou num lugar completamente degradado e ponho uma placa escrito Alexandre Orion conserva esta placa, entendeu? Ok. Porque no final o cara tá mais interessado na placa às vezes do que na praça. E esse projeto ele tem várias informações textuais. Uma delas é exatamente uma provocação, que é uma pergunta simples, mas que cria um certo nó, que é quando o piorar, né? Esse piorar que a gente respirou o piorar do mundo, e quando ele piorar? Então, e quando o piorar? E o Madeira, inclusive, vai me acompanhar, né? Numa dessas incursões aí, e eu tô só esperando me preparar um pouco melhor, né? Esse ano, inclusive, ele vai fazer a exposição do legado do trabalho dele inteiro. Acho que ele vai reunir os últimos 15 anos de trabalho dele, vai fazer uma grande exposição também aqui em 2025. Sim, é isso. E ele quer, nessa exposição, integrar essa série. Então é isso, daqui a pouco a gente vai combinar alguma coisa. Mas é exatamente, eu tô limpando a cidade de novo, só que eu pego lugares, calçadas bem sujas, e é só, mais uma vez, um registro, um documento, porque eu limpo essas áreas e, através da limpeza, eu escrevo piorar. E quando piorar. E isso ainda envolve a técnica da polugrafia ou ela é uma outra coisa? Porque você também usou a poluição como tinta. Você transformou a poluição de escapamento de caminhão em tinta e você fez murais com isso também.
Sim, são várias técnicas, é uma pesquisa com poluição de 20 anos, né, agora. Então ela começa com ossário, em que eu estou removendo a fuligem do túnel para desenhar, que seria um reverse graffiti, é um termo que se cunhou aí depois, né, porque não existia na época nada desse estilo, mas hoje se chama de reverse graffiti. Aí você tem nessa mesma técnica de reverse graffiti, esse que eu tenho feito hoje no chão, e é feito com máquina de limpeza, sabe, com uma power wash, né, com aquelas máquinas de pressão de água. E eu desenvolvi 2 técnicas, ou seja, a fuligem que eu coleto do túnel, eu uso como pigmento para pintura dos murais. O de Frankfurt, que a gente citou aqui no começo da entrevista, é feito com a poluição dos túneis daqui. Então é muito interessante porque eu crio crânios por remoção e depois eu crio outras narrativas por adição. Tem um mural chamado Apreensão, no Grajaú, aqui em São Paulo, né? Dentro do Céu Navegantes, e ele também foi pintado com a poluição. E ele fala exatamente desse processo da educação, do aprendizado, por isso que ele se chama apreensão, né? Porque tem a apreensão de apreender alguma coisa, de adquirir um conhecimento, mas tem também a tensão envolvida nessa nossa presença no mundo. Então é uma criança arrancando as casinhas do chão, como se ela brincasse de Lego com casas de verdade. E o Grajaú passava por processo de desapropriação, então ali tem toda uma narrativa política importante, assim. E claro, que desdobra na mídia, né? Então, o trabalho na rua ele tem uma potência, ele tem a presença, mas você tem também os desdobramentos na internet, na universidade, né? Nesses espaços que a gente cria para falar de cultura e para falar das coisas. Então, por exemplo, foi capa da Folha, e foi uma página dupla da Folha com uma jornalista maravilhosa entrevistando as crianças, editora, na verdade, foi a Fernanda Mena. E ela foi até o Grajaú entrevistar as crianças sobre o mural, sobre as perspectivas que elas tinham. Foi uma coisa linda, né? Uma outra questão que também é interessante é a gente recebeu aqui nessa temporada do FAPcast a Flávia Junqueira, que gosta de trabalhar com processos analógicos, e a maioria das pessoas que olham o trabalho dela pela primeira vez acreditam que aquilo foi feito no Photoshop, que é um trabalho de edição, e na verdade não, é um trabalho analógico. O Metabiótica também é um trabalho que as pessoas demoraram para entender o que significava necessariamente, que você tem o grafite, a pintura e a fotografia trabalhando juntos, além da interação das pessoas com a obra. Sim. Como é que foi esse processo e quanto tempo você ficou fotografando as pessoas? Pois é. Foi muito interessante, porque o primeiro registro eu consegui fazer em um dia. Eu estava ensaiando, né? Ao acaso. Eu tive a ideia de fazer, falei, vou pintar e esperar as pessoas interagirem. A primeira tentativa levou um dia. A segunda levou 2 meses, esperando diariamente na frente do muro. Então é muito interessante porque cada ideia acontece de uma maneira, e foi como dizer assim, a primeira foi um incentivo, falou, cara, vai que vai dar super certo. A segunda foi, você quer mesmo fazer isso aí, você tem certeza? E é interessante você contar isso, porque às vezes as pessoas que já passaram pelo processo da graduação e estão na pós-graduação, elas já têm projetos que às vezes decolaram e às vezes estão a um passo. Então, é legal quando um artista de grande porte vem e conta isso para as pessoas, porque tudo é um processo. Se você vai passar por uma graduação e você demora, em produção audiovisual aqui na FAP, por exemplo, que é o tecnólogo, são 2 anos, você tem 2 anos para desenvolver diversos projetos diferentes. Isso vai alimentar a sua criatividade, o que não significa que o seu primeiro projeto profissional vá alavancar ou que a expectativa do seu planejamento vá acontecer imediatamente. Às vezes 2 meses é pouco tempo. Se a gente falar em escala cinematográfica, 7 anos para o Brasil ganhar o Oscar com um filme histórico, e por aí vai. Então, assim, eu queria deixar esse incentivo para os nossos alunos, tanto da pós-graduação, que a gente recebe diversas mensagens. Isso é muito legal, né? Eu não esperava que o EAD tomasse uma proporção tão consolidada em termos de pós-pandemia. Porque a gente recebe, eu já fui parada na rua diversas vezes e mensagens de alunos que estão fazendo o curso e agradecendo a sua presença e a sua colaboração, porque é generoso por parte de um artista realmente abrir o seu processo criativo e, para além disso, abrir o processo de descobrir novos materiais. Com relação ainda à arte urbana, eu queria saber a sua opinião. Você acredita que é possível ainda, com os mecanismos de controle, de vigilância, de monitoramento, a rua ainda ser esse espaço tão democrático para experimentação? Acho que nunca foi. Acho que a rua nunca foi um espaço democrático, né? E esse é o ponto, né? Então, por mais que eu me fascine com a rua, até nos aspectos da violência que a rua pode ter, né? Porque a rua tem regras muito duras, mas a rua tem uma ética própria, né? Que a gente chama de proceder. A rua realmente tem um jeito de funcionar, e você não chega em qualquer lugar de qualquer maneira.
Mas E isso... o artista que quer ir pra rua, ele tem que entender que ele também tá numa posição de vulnerabilidade, né? Olhando pra parede de costas pras pessoas. Eu ouvi eu isso em sempre uma falo, eu das sempre falo entrevistas isso. que você Mas, ao mesmo compartilhou. tempo, o que eu digo que a rua não é um espaço democrático, não é tanto... A rua é o espaço mais democrático que existe, essa é a verdade. Só que pinta-se a rua como um lugar violento, né? É interessante para os bancos e para as seguradoras que as pessoas morram de medo de estar no espaço público. Os espaços, como o Largo da Batata, Centro de São Paulo, Anhangabaú... também Praça da Sé. Então, mas esses espaços eram chamados de espaços de concentração. Hoje eles são chamados de espaços de dispersão. Ou seja, a ideia, tanto do poder público quanto da elite, não é que a rua seja usada como um espaço de convivência, de concentração. A rua deve ser um espaço para você passar. E mesmo, é isso que eu digo, mesmo os espaços onde shows acontecem, onde as pessoas se reúnem, é interessante que tenha várias linhas de ônibus e várias saídas de metrô, porque aquilo é um espaço de dispersão, E de entende? preferência que dê acesso a um shopping, porque isso alimenta a Sim, sociedade do consumo. consumo, exatamente. E a cidade, ela está diretamente ligada ao capitalismo, por isso que eu digo. Então, a rua, ela não é esse lugar onde você deve se sentir bem-vindo. Só que a verdade é que se você sabe chegar, então, se você tiver proceder, na rua você encontra qualquer coisa, entende? Na rua você vai ter tudo que você precisa, na rua você vai ter a troca, na rua... Por isso tem tanta gente que escolhe morar na rua também, né? Escolhe estar na rua. Porque a rua tem o seu lugar de generosidade, E né? artistas também, que escolhem estar nas ruas. Uma última pergunta, que o nosso tempo está passando muito rápido. Passou rápido. Qual é a importância das galerias e das grandes feiras de arte se posicionarem ou darem abertura para uma arte que é contemporânea e urbana, mas também política? Eu acho fundamental, né, na verdade. O mercado, ele tem uma coisa contraditória, acho que a gente falou disso na pós, que ele diz buscar o novo, né? Estamos trazendo a novidade. Só que quando ele encontra o novo, que é mercadológico, ou seja, que é vendável, ele quer repetir o novo, e aí deixou de ser novo. Essa contradição, né, essa tradição, que no final é uma contradição, é que incomoda um pouco. Para mim aconteceu isso muitas vezes. Eu sou um cara inquieto e eu vou criando narrativas, e a linguagem das minhas narrativas vai mudar conforme a demanda da minha narrativa. E claro, tudo é pesquisa, tá? Para quem está assistindo a gente, tudo é tentativa e erro, o processo leva as coisas para lugares diferentes. Às vezes você começou com uma ideia e vai parar em outra, e tudo bem, tem que estar aberto para isso. A arte é liberdade, né? E quem ficar curioso faz a pós-graduação, né? Tipo, Sim. faz o curso. Mas o lance é esse, é entender que você não tem garantia, né, de nenhum dos processos. Eu acredito que o mercado, ele sim tem as pautas, mas muitas vezes o mercado também coloca pautas políticas porque são moda, né? Então, assim, você vai ter aquelas causas que são do momento, as causas que são importantes, e aí o mercado da arte parece mais inclusivo, parece mais antenado, mas a verdade é que o mercado está interessado em vender, né? O que eu entendo é que o mercado também precisa estar mais atento, sim, e mais flexível para aquilo que não necessariamente seja mercadológico, pura e simplesmente, sabe? E os artistas também têm que entender, do jeito que a gente começou a nossa conversa, que arte é sim liberdade, arte é sim inquietação. Tudo bem, a Capela Sistina é maravilhosa, só que a Capela Sistina, na época dela, ela era um reflexo do tempo dela e ela refletia a elite do tempo dela, né? Ela estava a serviço de uma elite, que fosse uma elite religiosa. A gente aqui também pode ganhar muito dinheiro como artista fazendo publicidade, entendeu? Atuando para que o mercado venda mais coisas, né? Mais produtos. Agora a gente também pode entender que a gente tem que ser subversivo em várias medidas, que a gente tem que olhar para o mundo como algo crítico, né? Com um olhar crítico e entender. Por exemplo, no Alexandre Orion conserva essa placa, eu estou fazendo adesivos escritos self-service, que são para colar nos lixos, nas lixeiras. Você anda pelo centro de São Paulo, tem gente revirando lixo o tempo todo. Pode não estar pegando comida, mas está pegando latinha. A gente é o país que melhor recicla alumínio. Por quê? Porque você tem muita miséria. Então, colocar self-service nas lixeiras é parte dessa estratégia, sabe? As lixeiras vão estar lá. Vocês vão ver em breve muitas lixeiras escrito self-service, self-service. É uma coisinha para refletir mesmo. Você passa na rua, vê o cara revirando lixo e fala, ei, é normal? Tá tudo certo? Não tô aqui ironizando nada, entende? Tô muito preocupado. Mas dizer, para onde nós estamos indo? Que modelo de sociedade é esse? E eu acho que isso vale também para as pessoas que adquirem obra de arte, né? Porque às vezes você vai levar para dentro da sua casa algo que está registrando um período histórico da humanidade. E essa é a potência da arte política.
A gente não pode só ficar atrelado ao que a gente chamaria de salvação do belo, porque talvez o belo não salve as atitudes necessárias para que a gente continue existindo como seres humanos aqui no planeta Terra. E às vezes existe muito mais beleza na realidade, que é destrutiva. E aí a gente pode olhar para a pré-história para a gente falar sobre isso. Mas que para as pessoas entenderem um pouco também e acolher o que é desagradável de ser visto. E eu acho que você transforma isso em beleza numa potência em escalas de cidades, em escalas grandes de prédios e que potencialize também essa nova série nas redes sociais, para que viralize no sentido de hackeamento, como é uma palavra que você gosta de Sim. mencionar também. Um prazer conversar com você, Alexandre Orion. E para as pessoas que ficaram interessadas nesse conteúdo, a pós-graduação em criação de conteúdos audiovisuais está disponível na FAAP e a disciplina Arte e Experimentação conta com a presença do Alexandre Orion também. Obrigada. Eu que agradeço. Arte é experimentação. Até o próximo FAAPcast.